Estamos, estamos iniciando mais uma palestra do nosso seminário, do nosso congresso de Cosmovisão Cristã. Estamos com Magda. Magda está no Chile. Ela vai estar representando a base da Jocum, que está no Chile. E a nossa palestra hoje é sobre prevenção contra maconha. Vamos falar dessa droga que no Brasil tem sido muito usada, até de uma maneira banal, ou seja, qualquer praça você vê pessoas fumando maconha, e por ser uma droga proibida, ou seja, era para ser algo mais restrito, mais difícil de se ver. Mas hoje a gente consegue ver isso a céu aberto, ou seja, qualquer pessoa na rua consegue consumir esse tipo de droga. E a gente vai trabalhar aqui exatamente com as pessoas que tentam se libertar do vício, né? Que a maconha ela acaba viciando e prejudicando a vida de muitos jovens aqui no Brasil. E aí a Magda, ela vai ser a nossa anfitriã aí que vai nos conduzir por esse assunto. Ok, Magda? Sim, pronto. Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Magdalena Martínez. Eu sou casada, tenho a minha família. Eu casei no 2013. Vou compartilhar aqui a tela. Eu casei no 2013 e já fizemos esse ano, em março, 8 anos de casamento. Aí, estamos muito felizes e contentes. Não sei se conseguem enxergar a tela. Se puder me falar aí, por favor. Sim, amiga. Tá. Sim, conseguimos, sim. Estamos vendo um Legal. bebê. Esse aqui é a minha família. Meu marido, o nome dele é Antônio. Ele é cearense. A gente se conheceu aqui no Chile. Ele é uma parte fundamental na minha vida, né? Deus colocou ele na minha vida, me apresentou ele, foi muito legal. A gente foi mais ou menos uns 3 ou 4 anos, amigos, sem nenhuma outra intenção. E depois de alguns anos, Deus mudou o sentimento do nosso coração. Já não foi mais amizade, já foi um sentimento mais de amor, né? De gostar um do outro. E aí a gente começou um relacionamento no 2012 e aí a gente casou em 2013. Ele é Antônio Ferreira. Que está no meio é meu filho, Matheus. E eu estou do lado. Matheus, aí eu tentei conseguir uma foto mais atualizada, mas a gente não tem foto atualizada agora junto. Meu filho está bem maior, ele tinha quase 1 ano, agora ele está com 4 anos. E, assim, a gente tem sido muito abençoado com o Matheus. Matheus é um milagre. Realmente, na nossa vida, em algum momento, poderei contar a nossa história. E, assim, por milagre e vontade de Deus, já não somos mais 3, somos 4 agora. O integrante mais pequenininho está aqui do lado, por isso eu coloquei a foto, porque ele já faz parte da nossa família. Então, eu estou grávida, outro milagre, e Deus tem sido muito bom, muito bom. Essa é a minha família. Eu falava que Antônio não é só uma parte fundamental na minha vida por causa de que Deus me apresentou ele, ou porque Deus permitiu que ele fosse meu marido, sino porque para o modelo de prevenção que eu vou apresentar tem muito a ver com o ministério que Deus me entregou a ele, né? O Deda agora trabalha, mas por muito tempo ele foi surfista profissional. Lá no Brasil competiu bastante, aqui no Chile também. Então, ele por causa dele que também
foi guiado o meu modelo de prevenção pela área onde a gente trabalha. Então, como o Carlos tinha falado, me desculpe que eu não consegui ter tempo para mudar o meu PowerPoint. A minha ideia era poder mudar tudo ao português, mas o tempo não me deu. Justo meu filho ficou doente, ainda está doente, mas está bem, graças a Deus. Mas eu vou ir traduzindo aqui para vocês, tá? E o nome, o título que eu coloquei para o meu modelo de prevenção é que a maconha não é uma brincadeira, tá? Um dos motivos pelos quais eu escolhi esse tema é porque, através do tempo, eu tenho percebido que cada vez mais a maconha tem sido aceitada, tá? A maconha, cada vez eu vejo, como o Carlos falava anteriormente, a maconha, antigamente, a gente não via muitas pessoas fumando maconha no meio da rua, ou nas praias, ou mais de forma visível, era mais escondido, né? Eu morei 2 anos em Florianópolis e, na verdade, no ano que eu morei lá, para mim foi bem chocante isso, né? Porque eu morei lá no 2013, quando a gente casou, e depois no 2014 e 2015 a gente voltou para o Chile. Mas para mim isso foi um choque para mim, porque eu via muitas pessoas, tipo na praia, às vezes na rua, fumando maconha. Eu venho de um povo, né, do mesmo povo que veio o Wagner, que ele mora aqui. Na verdade, não, o Wagner não é daqui, mas ele mora aqui, né? E o povo aqui em Pichilemu é bem pequeno, não é muito grande, é uma cidade pequena. É de praia, de surf e tudo, mas nesses anos eu não era muito visível, não era muito comum ver as pessoas fumando maconha em meio da rua, na praia, antes de ir para o mar, depois sair do mar, não era algo assim visível. Então, quando eu morei em Florianópolis, para mim foi bem como... Fiquei em choque, né? E fiquei em choque também de ver quantos adolescentes e pessoas bem jovens já estavam envolvidas nesse ambiente, né? Então, por isso foi um dos motivos, porque agora no Chile já está tendo muita aceitação. Demais, para mim é demais já. Porque até as famílias ficam já, tipo, os filhos, eles não concordam que fumem maconha, mas aceita, né? Então, já, tipo, não tá nem aí se a pessoa fuma aí do lado do pai ou da mãe, é uma coisa louca já. Pelo menos o que eu penso. Também outro motivo é por causa do crescimento, do aumento. Tem acrescentado muitos consumidores de maconha. Outro ponto que eu coloquei que também me interessei por esse tema, se bem eu nunca me envolvi na área da maconha, já tive do lado de pessoas que fumaram, mas eu nunca fumei maconha. Mas um dos pontos que me levou também a estudar sobre esse tema era porque na minha família tem algumas pessoas que, a causa de só fumar maconha, chegaram a pontos extremamente tristes e muito dolorosos, pode-se falar, onde tiveram que realmente tocar ou cair num buraco e para depois recapacitar e ver e entender que tudo o que eles estavam fazendo estava errado e graças a Deus alguns conseguiram mudar a sua vida, mas outros continuam do mesmo jeito. Mas tudo começou por causa do consumo da maconha. Então, na minha família tem várias pessoas que são consumidores e as famílias dessas pessoas ainda são algumas conhecedores da verdade de Deus, da palavra, e eles aceitam igual.
sabe? Aceitam e permitem eles fazerem isso na frente deles ou quando estão com eles. Então, isso me impactou, me chocou muito também. E outro ponto importante que foi para mim é ver a falta de informação que as pessoas têm sobre esse tema, né? Porque o outro dia foi muito engraçado. A gente estava numa escolinha de surf de um amigo, e aí a gente estava conversando, e do nada se saiu o tema da maconha. E é engraçado que as pessoas tomam como a maconha, claro, vem de uma planta, mas tomam como não faz nada, é inofensiva, a maconha não tem nenhum efeito, só relaxa, mas não é tão assim. Então, as pessoas não têm muita informação do que realmente a maconha produz na vida da pessoa. Se bem tem alguns componentes que são usados para outro tipo de coisas, não para ficar doidão, né? Mas são alguns componentes. Não é a planta em si, a maconha em si. Porque a maconha tem mais de 400 componentes. E mais na frente vamos ver um vídeo onde vai falar mais disso, mas é louco e é triste a falta de informação que as pessoas têm sobre esse tema. Tá? O que é a maconha? A maconha, o nome científico da maconha é cannabis sativa, tetrahidrocannabinol, ou também THC. Tá bem, né, em português? Sim. Tá? A maconha, como eu já falei, tem vários componentes, né? E um dos componentes que é aditivo da maconha, que muitos pensam que não, a maconha não é aditivo, mas tem componentes que são aditivos, é o THC, tá? Tá correto, amiga. Tá certo. Eu tô tentando, não é minha língua nativa, mas eu tô tentando, tá? Aí, voltando para o tema, um nome popular aqui no Chile é a marihuana, pito, coete, canho, etc. Mas o nome mais conhecido, que eu mais escutei quando eu estava no Brasil, era baseado. Tá? Mas tem outros que por aí alguém me falou que é o Z e um Beck. Eu acho, e pelo que eu pesquisei, deve ter alguns mais. Mas o que eu, tipo assim, o que eu mais escutei lá era baseado. Tá? A classificação que tem a maconha é um alucinógeno e um depressor. Tá? Alucinógeno significa que te leva para outros tipos de estágios, poderia falar, mentais, e te faz sair fora da realidade, como que não está vivendo um mundo real, é algo surreal. E depressor é que baixa-se te deixa relaxado, às vezes com vontade de dormir, ficar ali deitado. Esse é como poderia ser o significado de depressor, para entender um pouquinho mais. Tá? Como eu falei antes, eu estudei esse tema, né? E eu tive que fazer uma pesquisa para poder chegar a fazer meu modelo de prevenção. Aí, na minha pesquisa, achei o quanto tem crescido o consumo da maconha, né? Com estatísticas. Não só falar de que cresceu porque cresceu e que eu vi, não, senão porque tem estatísticas que comprovam que tem ido aumentando o consumo e os consumidores da maconha. Tá? Pelo menos aqui no Chile, que eu fiz o estudo, quando eu fiz essa pesquisa, o uso da maconha passou de um 4% a um 11,3%, tá? Seu aumento foi de 146% entre os anos 2010 e 2014.
que são 4 anos, né? E esse é um estudo sobre a classificação do SENDA, que o SENDA é uma organização que trabalha, né, com todo o que tem que ver com adições e outras coisas. Então, é uma organização importante, né, que é do governo e é uma organização focada nessa área. Tá? Entre 2010 e 2016, o aumento do consumo foi de 4% a 14%. E aí eu fiz um cálculo, né? Então, nos últimos 6 anos aqui no Chile, o consumo da maconha tem acrescentado ou tem aumentado em 215,2%, que é uma porcentagem muito assustadora, né? Porque não estamos falando de 100%, é o dobro nos últimos 6 anos. E vai ver agora quanto está, né? Provavelmente deve ter muitos mais. Aqui no Chile, e pelo que eu estudei, também estive pesquisando um pouquinho, é uma droga ilegal. Como o Carlos falou anteriormente, também é uma droga ilegal lá no Brasil, né? Eu pesquisei também, saí aqui ainda estava no processo de legalização, mas na área medicinal, não assim, para consumo próprio ou da pessoa, consumo pessoal, tá? E outra coisa como que fiquei em choque é que o consumo dessa droga cada vez está sendo, ou as pessoas estão começando a consumir a maconha desde idade muito temprana, se fala, de bem pequenos. Cedo. Sabe? Consumido cedo. Pelo menos pelo estudo que eu fiz aqui no Chile, na minha pesquisa, porque eu tive que fazer eu fiz como se fala encuesta também? Investigação, amiga. Uma investigação, mas eu fiz na internet perguntas, né? Diferentes perguntas com alternativas. E aí, nessas perguntas, as pessoas tinham que responder, né? Através das redes sociais. Como? Um questionário. Isso, mais ou menos um questionário. Então, aí eu fiz perguntas e as pessoas tinham que responder as perguntas, né? E uma das minhas perguntas foi qual foi a idade a primeira vez e a idade que você consumiu maconha? E eu fiquei chocada que as pessoas, muitas, começaram a falar desde os 11 anos. Então, é uma criança ainda. Então, isso faz o consumo mais riscoso, porque quanto mais cedo você consome maconha, mais probabilidade de ter essa adição pela maconha pode acontecer na vida da pessoa, né? Durante o tempo. Então, quanto mais jovem você consome maconha, tem mais probabilidade de ficar adicto a essa droga, tá? Então, como aí está no ponto, como eu falei, se você mantém essa rotina ou mantém esse consumo, pode produzir uma adição. Não é que é tão assim, não faz nada, não. Se é aditivo. Então, se você mantém esse consumo no tempo, além de produzir uma adição, já também tem pessoas que têm ocasionado problemas dentro das famílias. Esse foi, pelo menos, um caso também da minha família, né? Porque o ponto de partida, tem outras áreas que eu vou falar mais na frente, que são vínculos onde a gente se envolve, que também pode levar a gente a consumir maconha, mas partindo por isso, você pode cair em outras coisas e vai ocasionar uma problemática bem grande na família. E na minha família, pelo menos, aconteceu isso. E aqui na pesquisa também que eu fiz, uma de cada 5 consumidores é um caso problemático por causa de que, como posso falar, ocasionou ou chegou a ser uma adição na vida da pessoa, né?
o que fez trazer problemas em casa, né? A maconha tem algum benefício? Tem, mas não a maconha em si, né? Como eu já falei anteriormente, tem alguns componentes dela que podem ser usados de forma medicinal e que não são aditivos, que não vai ocasionar uma adição na pessoa. Os componentes medicinais dela é o CBD e o CBG. Provavelmente tem mais. Mas não é a maconha em si, não é a planta, não é que eu vou fumar um baseado, né, como falam lá, e isso vai ser medicinal. Não. Só alguns componentes, tá? E esses componentes podem ajudar as pessoas com doenças, né? Doenças como glaucoma, epilepsia, câncer, fibromialgia, entre outros. Esses componentes ajudam mais que nada com algumas doenças para dor, para não sentir tanta dor, para o corpo dar, tipo, tem as pessoas que têm câncer, né, às vezes estão em um estágio tão mal que sofrem muito, né, e o corpo cansa também, então, mas ajuda, mas é só alguns componentes, não é a maconha em si. Quais são as alterações que pode produzir a maconha na pessoa? Se a pessoa consumir em doses baixas, tem sensações placenteiras. Pode também ter aumento de apetite, alteração também no ritmo cardíaco, euforia, alterações na percepção temporal e sensorial, perda da concentração, diminuição dos reflexos, vontade de falar muito mais e rir. Pode ocasionar ter os olhos avermelhados, né? Pode também diminuir a memória a curto prazo. Dificuldade para executar processos mentais complexos, né? Correto. Tá bem? Claro, vai ser mais difícil para entender as coisas. Então, essas são algumas alterações na pessoa que você sente no corpo em doses baixas. Agora, quando a pessoa consome doses altas, pode ocasionar confusão, letargo. Aqui, não sei se fala lá letargo. É como... Tá bem, eu acho que não é a palavra, mas aqui no Chile, letargo é tipo o que falava antes, que é uma droga depressora. Então, o que faz que você fica sem vontade de fazer nada, vontade de dormir, ou ficar aí deitado no sofá. Como? Não sei se é retardo em português. Ah, pode ser retardo também. Tá? Pode produzir excitação, assim, ficar acelerado, empolgado, assim, muito energético, né? Pode produzir também ansiedade, percepção alterada da realidade, pode ocasionar estados de pânico e alucinações, né? E isso já bom, todos esses já altera a forma normal em que o corpo deveria agir, né? Na minha pesquisa, pela estatística que a mesma pesquisa fez, né? Que já falei que eu fiz fiz perguntas, né? E usei as redes sociais para as pessoas responderem. Os 71,2%
das pessoas que respondeu a minha pesquisa, ou a minha, não me lembro o nome, mas... Questionário. As pessoas que responderam ao meu questionário, o 71,2% alguma vez consumiu maconha, tá? E a outra estatística é muito também impressionante, que os 54,3% são consumidores de maconha, né? Não quer falar que todos os que responderam são consumidores, mas tem alguém, bom, alguns deles são consumidores, mas também tem alguns familiares que são consumidores ativos, ou seja, que estão constantemente consumindo maconha, né? Alguns consomem todos os dias e outros de forma casual. Pelo menos na minha família, tem alguns familiares que é coisa rotina de todos os dias, e mais de uma vez no dia. Então, é bem triste isso, para mim é doloroso ver também, porque já eles têm um problema de adição e não, muitas vezes é muito difícil que eles reconheçam isso, né? Então, mas na minha família tem pessoas que consomem mais de uma vez no dia. E é coisa de todos os dias. Eu quero aqui apresentar um vídeo também. Para de compartilhar essa tela, eu vou compartilhar aqui o vídeo. Eu tinha outro vídeo que eu gostei muito dele, mas eu queria também, era bom mostrar um vídeo em português, né? E o único que achei o melhor que eu achei. Só um minuto. A maconha vem sendo consumida ao redor do mundo por milhares de anos, mas só recentemente começamos a entender, de maneira científica, como ela pode impactar as pessoas. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre os seus possíveis efeitos na cognição e no cérebro. O termo cannabis engloba diferentes tipos de substâncias psicoativas, ou seja, substâncias que alteram o estado mental e o funcionamento cerebral da pessoa. Essas substâncias são extraídas a partir das plantas do gênero cannabis, e a maconha é um dos exemplos mais conhecidos de tais substâncias. Ela é uma das substâncias mais usadas ao redor do mundo e, a depender da cultura, esse uso pode ser recreativo, medicinal ou religioso. Os principais efeitos psicológicos da maconha são o relaxamento, uma leve euforia e o aumento de apetite. A ansiedade e a paranoia também podem resultar do uso da maconha. O principal responsável por esses efeitos é um dos cerca de 400 compostos químicos das plantas do gênero cannabis, conhecido como tetrahidrocannabinol ou THC. Ele é um exemplo de um canabinoide, sendo que canabinoides são substâncias capazes de se ligar a certos tipos de receptores no sistema nervoso. O sistema endocannabinoide é composto principalmente pelos próprios canabinoides e pelos receptores CB1 e CB2 que estão presentes em diferentes áreas do cérebro, como no hipocampo, no cerebelo e nos gânglios da base. Esse sistema é responsável por regular várias coisas, como o humor, o apetite, a memória, a coordenação motora e a sensação de dor. Como já falamos em outro vídeo, o THC é muito parecido com a anandamida, um neurotransmissor que produzimos naturalmente. Quando alguém consome maconha, o THC ativa receptores CB1 do sistema endocannabinoide e isso interfere de diferentes formas com o funcionamento normal do sistema, além de estimular a liberação de dopamina no cérebro. Um mito sobre a maconha é o de que ela não é viciante,
Na verdade, ela é sim viciante, especialmente entre usuários de longo prazo e que começaram a usá-la na infância ou adolescência. Usuários de longo prazo possuem uma chance de 9% de desenvolverem dependência. Já pessoas que iniciaram o consumo durante a adolescência possuem de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolverem sintomas de dependência do que pessoas que começaram a consumir só na fase adulta. Como qualquer vício, a pessoa poderá viver prejuízos afetivos, sociais e profissionais na sua vida em decorrência disso. Várias pesquisas indicam que, sob certas condições, a maconha pode se relacionar com diferentes prejuízos neurais e cognitivos. Esses prejuízos são especialmente prováveis de ocorrerem e serem duradouros se a pessoa começa a consumir maconha desde a infância ou adolescência, se o consumo for regular e excessivo. O uso abusivo de maconha pode estar relacionado a uma redução do volume cerebral de até 24% e a uma redução da conectividade neural de áreas cerebrais como o pré-cúneo, o hipocampo e partes do córtex pré-frontal. Isso prejudica as capacidades de alerta, memória e autocontrole da pessoa. O consumo de maconha também aumenta as chances da pessoa vivenciar um episódio psicótico, principalmente quando ela possui uma predisposição genética para isso. No caso de pessoas que já tiveram um episódio psicótico, a maconha aumenta as chances de ocorrerem novos episódios de hospitalização e da severidade dos sintomas psicóticos. Um episódio psicótico é uma experiência na qual a capacidade da pessoa de julgar a realidade se torna muito prejudicada. Ela pode vivenciar sintomas psicóticos, como alucinações, por exemplo, e a partir daí desenvolver a esquizofrenia. Vale ressaltar que a maior parte das pessoas que consumir maconha não vivenciará sintomas psicóticos e muito menos desenvolverá esquizofrenia. Todos esses prejuízos estão relacionados principalmente ao THC. Um outro composto das cannabis, conhecido como canabidiol, tem um efeito oposto ao do THC e tem se provado útil para ajudar pessoas com diferentes condições médicas, tais como epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica, doença de Alzheimer e Parkinson. O canabidiol não induz as pessoas aos efeitos psicológicos típicos da maconha. O seu uso medicinal tem sido cada vez mais explorado, já que, além de contribuir para a melhora de pacientes com várias condições, é de baixo custo, não envolve efeitos colaterais indesejáveis ou risco considerável de overdose. O canabidiol tem se mostrado muito útil com pacientes com câncer, por exemplo, já que ele tende a diminuir a náusea e os vômitos envolvidos na quimioterapia, além de aumentar o baixo apetite que essas pessoas tendem a vivenciar. Esse tipo de uso medicinal já é legalizado em países como a Holanda, o Canadá, a Finlândia, a Espanha e vários estados dos Estados Unidos. No Brasil, o uso medicinal da maconha passou a ser previsto legalmente a partir de 2006, porém a difusão da pesquisa e da aplicação medicinal ainda esbarra em diferentes tipos de obstáculos sociais, morais e políticos. A concentração de THC na maconha parece ter aumentado de cerca de 3% para 12% nos últimos 30 anos, o que pode tornar mais preocupantes os efeitos da maconha na população. Esse dado também apoia a importância de se conduzir novas pesquisas sobre a maconha para entender os seus possíveis impactos atuais. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, conheça nossas campanhas no Patreon e no Apoia-se. Descubra como pode ganhar ilustrações e ficar por dentro dos bastidores do canal, enquanto nos ajuda a levar a ciência para mais gente. Então, esse era o vídeo que nos entrega mais informação, né? E podemos ver que o consumo da maconha tem aumentado bastante. E também o vídeo fala de algumas coisas que eu já falei anteriormente, né? E a problemática na maconha também como poderia se falar, complicada hoje em dia, né? Porque
também está todo esse processo de querer legalizar a maconha em alguns países, né? Pelo menos no Chile também estão querendo fazer isso. Eu vi que no Brasil também estão querendo legalizar a maconha, né? Mas é uma coisa complicada. Para mim, quando as pessoas chegam perto ou a gente conversa sobre esse tema, eu gosto de fazer as pessoas chegar e se conscientizar de que a maconha realmente pode produzir um vício na vida da pessoa. E é riscoso, né? Porque também, como eu já falei, às vezes essa droga é tão vista com tanta aceitação, como algo tão natural, que não faz nada, que é uma porta de entrada para outros tipos de droga, né? E muitos falam, não vai acontecer nada, não se preocupe, fume, você vai ver, consuma maconha que você vai ver que não vai acontecer nada, mas na verdade, você não sabe o risco que você está correndo também, porque cada um, né, não todos temos, o nosso corpo não age da mesma forma que todas as pessoas. Todos nós sabemos que somos diferentes. Então, ao consumir a maconha, nós não sabemos como o nosso corpo vai receber isso. Tem pessoas que são mais, não sei se lá se fala propenso, se alguém me pode ajudar. Correto. Como? Propenso. Sim. Está correto. Isso. Tem pessoas que são mais propensas a gerar um vício mais fácil, ou ter um vício mais fácil. Tipo, tem pessoas que consomem droga pela primeira vez e já se vicia, né, nessa droga. Depois não tem como sair. Tem outros que provavelmente não. Mas como ninguém sabe como o nosso corpo vai agir frente a isso, nem vale a pena arriscar, né? E essa é uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas, né? Porque é complicado, eu falo, você não sabe como o seu corpo vai agir, você não sabe o que vai acontecer. Eu já tenho amigos que me falaram, alguns amigos que me falam, não, ou que naquela vez, quando eu estava na escola e eu ficava com os meus amigos e as minhas amigas, a gente às vezes ia no parque, né, para conversar, e alguns fumavam maconha e tudo, e me falavam, não, fume maconha, não vai acontecer nada, você vai se sentir bem. Mas outros já falaram, não, outras pessoas falaram, não fume porque é horrível. É horrível, né? Eu tive taquicardia, eu quase morri. Então, não sei se pode falar dessa forma, mas todas as pessoas têm diferentes viagens quando fumam maconha. E não é só uma viagem daqui de sair da realidade, mas também o seu corpo está entrando em outra, não sei se vale a viagem, mas em uma forma que talvez nunca antes tinha estado, ou que nunca antes se havia sentido, mas você não sabe como vai ser isso. Então, por isso que eu falo, nós não temos controles de como o nosso corpo vai agir, então não vale a pena arriscar. Isso é uma das coisas que eu falo, né, com as pessoas. E é complicado, porque também hoje em dia tem muitas consumidores de maconha, e por causa da pandemia também tem aumentado bastante as pessoas que estão consumindo, né? Porque estão tão fechados, não podem, bom, agora está um pouco melhor, mas pelo menos aqui no Chile, quando estava na fase 1, fase 2, as pessoas ficavam bem fechadas em casa, não podia fazer quase nada, então a saída das pessoas se aumentou, e
e muitas pessoas, a saída delas era consumir maconha, né? E algumas que já consumiam, talvez não tão frequentemente, começaram a consumir ainda mais, né? E isso é perigoso e é riscoso, né? E pior que está saindo como fora do controle. E também é outra coisa importante, por causa de que eu também criei esse modelo de prevenção, né? Não tão só pela área que nós trabalhamos com o meu marido, mas porque também quer legalizar aqui, né, a maconha, e pelo que eu estava lendo, no Brasil também está em processo de ser legalizada, né? E aí, igual, um pouco mais complicado, né, já ter um controle mais dos consumidores e tudo, porque, claro, eles falam que é medicinal, mas já depois se transforma em algo livre para todas as pessoas. E aí, como aconteceu no Uruguai, né? No Uruguai é legalizado, mas já não é só uma coisa medicinal. As pessoas vão comprar maconha e estão fumando tudo canto, mas porque é legal. Me refiro legal a ser legalizado. Então, esse tema está um pouco complicado, né? Alguns fatores, se fala? Fatores de risco. Correto. Sim. Alguns fatores de risco que podem levar as pessoas a consumir maconha, o bairro. Uma das coisas é o bairro, né? Meu marido, pelo menos, vem de um bairro que não é chamado favela, mas parece favela. E é bem complicado lá, porque, quer ou não, o bairro onde a gente é criado, se a sua família não tem uma boa base, né, de princípios, valores, e não é bem, como se fala, bem formada como família, tem uns cimentos se fala? Ou pilares fortes, então aí Pilares. aí é um pouco complicado, porque já às vezes o bairro pode ocasionar as pessoas cair no consumo da maconha, né? E no bairro que o meu marido mora, ou seja, que meu marido morava, mas que a minha sogra ainda mora e tudo, é um pouco complicado isso. E a gente pode, eu ia lá e tudo, e tu vê na luz do dia, e todo dia, não tão só maconha, sino outros tipos de droga, né? Cocaína, crack, e é bem triste, né? Como o bairro pode influenciar no consumo da droga, tá? Os amigos também, o vínculo de amigos, o círculo de amigos que a gente tem também pode ser um risco, porque tem pessoas que, lamentavelmente, não te levam pelo bom caminho, não te aconselham a ir pelo bom caminho. Muitas vezes tem amigos, né, como eu falei antes, também eu tinha amigos na escola, no ensino médio, no ensino médio, que sempre vão fumar se não acontece nada. Então, pode influenciar bastante nas decisões que nós, como pessoas, tomamos. Então, também temos que ter cuidado com isso. Não tão só com nós mesmos, né? Mas se tem filhos, se tem sobrinhos, se tem amigos, cuidar disso também, aconselhar, porque é complicado hoje, como os amigos estão muitos círculos de amigos, ou com as pessoas que nos envolvemos, pode influenciar para mal. E pode nos fazer cair nisso de consumo, de consumir drogas. Outro fator de risco é a situação familiar. A situação familiar pode ser problemas familiares, né? Que às vezes os pais não sabem como lidar com algumas coisas e envolve
envolve os filhos e faz participar os filhos dos problemas, né? Sendo que, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que às vezes tem situações que tem que os pais, né? Os pais têm que lidar com os problemas, mas não fazer partícipe os filhos dos problemas, que às vezes essas coisas podem trazer diferentes emoções na vida dos filhos, e isso pode ocasionar os filhos querer procurar uma saída por causa da problemática que estão tendo dentro da família, e isso pode fazer os filhos caírem também no consumo de maconha. Famílias pobres. Lamentavelmente, pelo menos aqui no Chile, é bem comum. E isso acontecer com um familiar nosso, né? Eles moram em um bairro bem pobre. E como eu já falei antes, né? Eu tenho vários familiares que são consumidores e, lamentavelmente, um deles, bom, tem vários, mas um deles caiu bem feio nesse vício de drogas. E ele vinha de uma família muito pobre. Às vezes as famílias pobres pensam que não podem ter uma vida melhor. Pensam, não, nasci pobre, vou nascer pobre. E o pensamento, não sei se falar pensamento medíocre, se fala, ou um pensamento... Medíocre. Sim, medíocre. Pensamento medíocre. Né? Então, se ficam com essa ideia na cabeça, eu não vou conseguir sair daqui, vou morar sempre no mesmo lugar, então, tipo, a minha vida não vale, então vou fazer tudo o que eu quiser aqui, e muitas vezes essa mentalidade medíocre leva as pessoas a consumirem maconha, né? E não tão só isso, se não entrar em outros tipos de droga também. Então, esse também é um fator de risco. E também pode ser também um fator de risco, porque nos bairros pobres também é muito mais visível, seja legal ou ilegal, o consumo de droga. Eu tenho visto isso aqui no Chile e no Brasil, né? No bairro que meu marido mora, tem crianças brincando na rua e na esquina, né, aí, não sei, uns metros mais além de onde estão as crianças, mais visíveis, estão consumindo droga. E aqui no Chile é a mesma coisa. Tu sai de casa e na frente da tua rua estão consumindo droga. Então, os bairros e as famílias que são pobres normalmente moram nesse tipo de bairro, o consumo de droga é mais visível e faz as pessoas serem mais propensas a cair nesse consumo. Famílias, outro fator de risco é famílias disfuncionais, se fala. Famílias que não estão bem constituídas. Certo. Aí, famílias que têm pais divorciados, ou que a mãe divorciou, o pai divorciou, mas agora casou com outra mulher, e ela casou com outro homem, e assim, né? Então, isso também pode ser um fator de risco, né? Porque é uma problemática séria que muitas vezes os adolescentes, os jovens, as crianças não sabem como lidar com isso. Então, eles têm que procurar uma saída, né? Para fugir do problema e levam eles a caírem no consumo de droga. Pais ausentes. E hoje em dia, talvez não é tão visível como antes, por causa da pandemia, mas antigamente os pais tem muitos pais que hoje em dia trabalham, né? Por causa da pandemia, esse é um lado bom que podemos observar da pandemia, né? Que fez os pais muitos deles voltarem a trabalhar desde casa, né? E passar mais tempo em casa.
Mas antigamente, antes da pandemia, tinha muitos pais ausentes. Então, muitos o pai e a mãe, muitos deles tinham que sair para trabalhar. Então, muitos deles passavam a maioria do tempo fora de casa. E os filhos ficavam sozinhos. Então, esse é um risco, porque o pai, ao não estar presente na vida dos filhos, não sabe o que está acontecendo. E aí o filho tem plena liberdade para se juntar com o que quiser, olhar o que quiser, ir para onde quiser. Então, isso complica, porque às vezes com quem nós nos juntamos ou compartilhamos, como falei antes, os amigos podem nos levar por um caminho errado, né? E isso, ao não estar os pais presentes, faz que tenha um risco maior para os filhos consumirem droga também. Então, e hoje em dia, lamentavelmente, também podemos ter pais presentes, mas que emocionalmente, sentimentalmente, você poderia falar, se fosse, pode-se falar dessa forma, não estão presentes com os filhos, não estão atentos, para vocês me entenderem um pouco mais, não estão atentos em perguntar como você está, o que está acontecendo na sua vida, com quem você se junta. É triste isso também, porque mesmo assim pode ter paz nas casas, mas pode estar ausente na vida da pessoa, mesmo que tenha no mesmo ambiente, no mesmo lar, no mesmo quarto, pelo fato de não focar em perguntar ou se preocupar, essa é a palavra certa, se preocupar pelo filho, tá? E também uma das coisas que eu coloquei aqui, que pode ser um fator de risco, lamentavelmente, é o ambiente dos esportes, às vezes. Alguns esportes, e eu acho que mais os esportes que não são esportes de competição a nível mundial ou nacional, né? Porque ainda se existe consumidores de droga quando são esportistas internacionais ou nacionais, né? Só que eles estão mais controlados porque tem que fazer exames, né? Antes de uma competição internacional ou nacional, uma competição importante, pública, que é pública, não sei, como o futebol, fazem exames, né? O doping se chama lá também? Sim. Sim. E é aí onde eles também observam se tem consumido alguma coisa que seja considerada droga, né? E aí, se acontece isso, os esportistas não deixam eles competirem ou jogar o que for, né? Mas pelo menos alguns esportes, mais que são de bairros, do dia a dia das pessoas que não são competitivos a nível internacional ou nacional, às vezes não tem esse tipo de exames onde possam pesquisar se a pessoa consumiu ou não consumiu droga, né? Então, esses ambientes também pode existir o consumo de drogas, da maconha, mas também de outras drogas, né? E no caso onde nós nos envolvemos com meu marido, do ambiente é o surf, né? Como eu já mencionei anteriormente, o meu marido por muito tempo foi surfista profissional, ele competiu bastante, competiu até com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, quando eram pequenos, que são surfistas bem conhecidos, né? Só que eles alcançaram um nível maior e eles foram para competições mundiais. Meu marido não conseguiu, mas ele foi surfista profissional, competiu bastante. Ele já, por causa disso também eu conheci ele, porque ele já veio competir aqui no Chile a nível nacional, internacional também, porque tem diferentes níveis de competições, né?
Então, ele conseguiu competir em alguns, mas não conseguiu para competir naqueles que são mais importantes. No que hoje em dia a gente vê o Kelly Slater, o Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, ele não conseguiu chegar até lá. Mas sim em alguns outras competições, né? Ele já competiu por Brasil aqui no Chile, pelo Brasil. Então, e assim eu fui conhecendo ele. Mas o surf é um dos ambientes do esporte onde a gente vê bastante consumidores de maconha. E é triste porque não só vê os surfistas em si consumindo maconhas, mas tem famílias que são surfistas, onde os filhos estão aprendendo esse esporte, mas eles estão fumando maconha na frente deles. E eles falam, não é ruim, então já tem onde se está formando um caminho, ou se facilitando um caminho para os filhos e as crianças chegarem até lá e consumir maconha no futuro. Então, isso é bem triste isso, ver que tem muitos pais que fazem isso na frente dos filhos, um surfista, e eles acham que é normal, natural, não faz nada. Então, esse é um dos ambientes que a gente se envolve bastante. E outro que eu pessoalmente gosto muito, mas esse um ambiente que só eu me envolvo, que é o futebol. Agora não estou conseguindo jogar por causa que estou grávida, mas é um ambiente que só eu me envolvo, né? E eu compito também a nível regional, meu time compete também a nível regional, mas... E é engraçado, né? Porque, saindo um pouquinho do tema, porque meu marido é brasileiro, mas para jogar futebol, meu irmão, não, ele não consegue, é muito ruim. Mas eu gosto muito... Oi? Não, só rio aqui da situação. Seu marido não está representando o Brasil. Eu gosto muito de futebol. Gosto muito desse esporte. Mas é um esporte que também, lamentavelmente, tem bastante consumidores de maconha. E é louco ver que, às vezes, as minhas companheiras de futebol estão, antes de entrar no jogo, no campo para jogar, para praticar, vamos fumar. Ou já chegam antes de chegar lá no campo, elas já têm fumado, né? Então, tem consumido maconha. Então, isso também é complicado, né? Porque... E também é ruim, né? Porque, como eu falava antes, fazem com que elas fiquem em outra realidade, uma realidade que não é real. Também não jogam igual como se elas não estivessem drogadas. Então, é complicado. Mas aí estamos vendo a forma de parar isso, né? Porque não é bom para a pessoa e também não é bom para quando a gente está jogando, né? Porque a sua, como se pode falar, a sua forma de jogar, de estar no campo e interagir com as outras pessoas não é a mesma. Então, graças a Deus, eu consegui estar numa posição dentro do time, onde estou envolvida com a diretiva, se fala, ou a presidente, que tem presidente, secretário. Então, eu sou secretária do time, então, procuramos... secretária do equipe, perdão. Procuramos encontrar uma forma melhor de poder jogar sem ter que consumir drogas, né? Então, isso. Mas tem muitos ambientes de esporte que também são um fator de risco, porque estão ali fumando e incentivam os outros a consumirem essa droga, tá? Então, não sei se tem alguma dúvida, pergunta, vamos fazer um intervalo e depois voltamos. Magda? Sim. Aqui no Brasil também um esporte que é muito comum, você vê usuários de drogas,
skate. Sim, Skate, verdade. patins. O patins mais porque tem a modalidade mais de patins de andar em rua, mas o patins mais de fazer manobras no skate park. E aí eu também andava muito de patins e toda vez que eu ia andar, o skate park sempre era cheio de gente fumando maconha. Tinha gente que nem praticava o esporte, mas ia para lá para fumar maconha. Era o melhor lugar para fumar maconha. É verdade. Aqui no Chile também. Também tem aqui em Pichilemu tem um skate park, e também, só que a gente não vai muito para lá. Eu fui só uma vez para levar meu filho, porque ele queria também fazer skate, né, que ele tem e a gente levou ele, mas o ambiente é pesado também aqui. Tem muito consumo de droga no skate park. É verdade o que disse o Carlos, mas tem vários ambientes de esporte que, lamentavelmente, estão caindo no consumo de drogas e tudo começa por aí, pela maconha. E é triste, é triste. Vamos, então, ir para um intervalo de 10 minutos, tá bom? Ok. E aí Então, a gente volta 8h20. 8h20, né? Sim. Ok. Tá Vamos bom, lá. então. Ok. Pode voltar quando você quiser, Magda. Tá. Então, vamos voltar. Então, continuando, então, como já falei, os fatores, e falei um pouquinho de quais eram esses fatores de risco. Vou só mencionar agora, um era o bairro, outros amigos, a situação familiar em que a pessoa está envolvida, pode ser também famílias pobres, famílias disfuncionais, pais ausentes e também os tipos de ambiente que hoje em dia existem nos esportes. Tá? Agora, como já falamos os fatores de risco, algum deles, vamos passar para o fator de proteção. Tá. Um dos fatores de proteção que eu coloquei também era a importância se poderia falar falas informativas para adultos? Ou conversações? Porque eu não... pode ser um dos fatores de proteção ser... Amiga, seria oficina informativas para adultos. Tá. Então, isso. Oficinas informativas para adulto, onde a gente possa compartilhar as informações que temos sobre as pesquisas e o tema que nós temos estudado para as pessoas adultas, né? Que os adultos são quem mais estão envolvidos com a criação dos adolescentes, dos jovens, das crianças, né? Então, informar os pais sobre o risco, esse seria um fator de proteção, um deles. Informar sobre essa droga, sobre o consumo, o que ocasiona o consumo da maconha, quais são o risco, o porquê eles precisam saber isso, né, para eles poderem guiar os jovens, e às vezes não necessariamente tem que ser os pais, né, tem outros adultos, como os tios, os primos que já são adultos, que vão transpassar, né, aquilo que tem aprendido para os outros. Então, isso é importante. Também outro fator de proteção que eu coloquei é criar oficinas informativas criativas
e dinâmicas para adolescentes e jovens, né? Porque o estudo, pelo menos o estudo que eu fiz da maconha, tem muita informação, tem muitas coisas que você pode traspassar ou entregar melhor para a pessoa. Mas, quando falamos de adolescentes e jovens e crianças, a forma que a gente tem que entregar essa informação tem que ser um pouquinho diferente para você poder captar a atenção deles. Então, por isso eu coloquei fazer oficinas informativas, mas que sejam criativas e dinâmicas para eles terem a facilidade de reter aquela informação, né? Que é a informação que a gente quer entregar para eles. E, no caso, em meu caso, por causa do meu modelo de prevenção, é sobre a maconha. Então, a ideia, tem muitas ideias. Se você pesquisar na internet, tem muitas formas criativas onde você pode ajudar os adolescentes, jovens e as crianças a poderem entender um pouquinho mais sobre esse tema. Pode sair imagens, pode fazer jogos, pode fazer jogos com perguntas e respostas, né? Onde você vai interagir com eles e você pode fazer uma pergunta e a criança tem que responder, mas em um determinado tempo, e assim, porque assim também você vai entendendo o quanto eles conhecem sobre esse tema e o quanto falta de informação para entregar para eles. Então, esse é outra forma de um fator de proteção de como você pode prevenir o consumo da maconha, tá? E em ambas opções anteriores, é importante informar sobre os efeitos reais e os danos que o consumo da maconha pode ter, né? Porque, como eu já mencionei antes, e como muitos de nós sabemos, a informação que se tem é muito distorcionada, né? Então, claro, com o tempo, como tem aumentado os consumidores e já é como algo tão normal, tão aceitado, que a informação não faz nada, não vai ocasionar nada, não ocasiona a pessoa ficar viciada, mas não é assim. Então, as pessoas precisam saber a informação real, o que realmente ocasiona o consumo da maconha na pessoa, né? E uma das coisas que, na pesquisa que eu fiz e tudo, nas perguntas que eu fiz nas pessoas, uma das perguntas que eu fiz era você acredita que a maconha é medicinal? Mas eu fiz com uma intenção de saber quantas pessoas sabiam, né? Porque a maconha em si, como eu já falei antes, não é aqui é medicinal, são alguns componentes dela. Então, eu fiz essa pergunta e a maioria das pessoas falaram que sim, que era medicinal. E poucas dessas pessoas foram as que falaram que não, que tem alguns componentes dela que são medicinais, né? Então, e eram pessoas que sabiam da informação porque eram doutoras. Eu tenho algumas amigas que são doutoras, então elas já sabem mais do tema, mas em geral não todos são doutores. Então a população em si com a que nos envolvemos e tudo realmente não tem informação correta sobre a maconha, sobre essa droga. Então é importante traspassar, entregar para as pessoas o que realmente ocasiona essa droga na vida das pessoas. E isso é importante que as pessoas possam saber e entender a realidade do consumo dela para prevenir futuros consumidores, né? Porque essa é a ideia do modelo de prevenção, de prevenir que as pessoas continuem consumindo maconha, que não cheguem outras que nunca tenham consumido e comecem a consumir. Essa é a ideia. Tá? O meu modelo de prevenção que eu fiz está envolvido mais para os adolescentes, jovens e adultos, né? E também criança, mas a ideia do meu modelo era para essas pessoas, porque
onde na área que eu fico envolvida com meu marido, tem muito a ver com adolescentes, jovens e adultos. E até tem criança, mas a criança até se não consegue enxergar da maneira dos adolescentes, jovens e adultos, né? Porque está em processo de crescimento. Mas, mesmo assim, é importante, de suma importância, que a gente consiga transpassar também para as crianças a informação de uma maneira que elas consigam entender e, pouco a pouco, ir entregando essa informação, né? Porque cada coisa que você entrega para as pessoas é uma semente que você vai deixando. Então, e com o tempo vai crescendo, então é importante elas irem crescendo e florescendo com a informação real, não com a informação distorcionada. Então, por isso o meu público, para quem vai focar nesse modelo de prevenção, são os adolescentes, os jovens e adultos. Qual é a minha estratégia? Se fala? Estratégia, tá? Agora eu vou apresentar algumas fotos e falar um pouquinho da minha estratégia, tá? Porque, como eu falei antes, nós nos envolvemos, eu não comentei antes, mas agora eu vou comentar, nós nos envolvemos em um projeto de surf, onde envolve crianças, adolescentes e jovens. E também os adultos, porque nós temos que lidar também com os pais dessas crianças, né? Desses crianças, jovens e adolescentes. Aqui eu tenho uma foto. O projeto com que nós trabalhamos se chama Infernídeo Clube de Surf, tá? Infernídeo porque aqui na foto é uma foto de uma praia que está perto da nossa casa igual. É a praia mais próxima que nós temos. E é aí onde se desenvolve esse projeto. E coloquei essa foto porque essas duas pessoas que estão ali são pessoas importantes no projeto, porque a causa deles é que o projeto começou. E também eles foram, por muitos anos, antes de começar o projeto, surfistas dessa praia. Por isso que o projeto foi focado especificamente para esse lugar. Então, eles são duas pessoas que foram fundadores do projeto, junto com as suas mulheres, eles dois já estão casados, o Rodrigo e o Patrício. O Patrício, que tem a roupa de surf preta com azul, ele é cunhado do Rodrigo. E eles, juntos com as suas famílias, começaram esse projeto, que é bem legal. Assim começou o projeto, né? Na verdade, não começou assim. Eu esqueci de falar uma parte. É porque eles começaram o projeto e depois de um tempo, o projeto se dividiu e acabou, né? Mas quando você forma um clube, se você não fazer os papéis legais para acabar o clube não termina. Não sei se lá é da mesma forma. Mas aqui é assim, se você forma um clube, tem coisas legais que você tem que fazer para você conseguir formar esse clube de surf, ou clube do que for. Porque tem clube de pescadores, de futebol, um monte. Mas para poder acabar com isso, você tem que fazer os papéis legais novamente. Mas nesse caso não fizeram isso, então o clube se dividiu. Por algumas situações se dividiu e pararam de funcionar. E para nossa bênção, quando eu e o Dela, a gente chegou no Chile, o projeto se atualizou e se reformou novamente para começar a funcionar. Então, quando deu funcionamento, a gente já conhecia essas pessoas, então convidaram o Dela para fazer parte do clube. Então, e aqui é a foto de como o clube começou, né? Eram bem pouquinhos. E o Deda, eu falo Deda, é Antônio, meu marido. Eu estou acostumada a chamar ele de Deda, porque é o sobrenome dele, o apelido se fala.
não sobrenome, é Apelido. isso, sim, porque ele é Ferreira, mas é esse é o apelido dele. E eles convidaram para participar desse projeto, porque sabiam que ele tinha o conhecimento e um fundamento para ensinar que talvez outros não tinham, né? Então, o Dera falou que sim ia participar e tudo, e como ele foi surfista profissional, ele tinha o conhecimento necessário para poder instruir as crianças no surf e ensinar elas. Então, ali ele começou, né? Ele entrou primeiro e depois, acho que ele entrou no 2016, por aí, no começo do ano 2016, e eu entrei no 2017, como parte do clube, que foi porque eu estava no processo de gravidez do meu primeiro filho, então, depois de que ele nasceu, eu entrei no clube. E assim foi a forma que começou, bem pequenos, fazendo coisas pequenas, né? E justamente essa junta foi que, como clube, nos juntamos ou seja, se juntaram nessa época para para pegar o lixo da praia, os lixos, né? Os plásticos, as latas de bebidas e essas coisas. Eu também participei, mas ainda não era parte do clube. Então, assim começou. Assim começou a nossa história e como começamos a nos envolver no projeto. Aqui ainda eu não era parte do clube, mas eu apoiava o meu marido, o Deda, para fazer essas atividades com as crianças, né? E a nossa intenção com o projeto não era só ensinar o surf, né? Senão ensinar princípios e valores. A gente queria traspassar os princípios bons, os valores bons para as pessoas, não só para as crianças e os jovens, senão também para os pais. Então, começamos a fazer essas atividades, eram poucos, e fazíamos atividades recreativas, onde a gente podia também instruir as crianças como trabalhar em equipe, porque, na verdade, não é só o esporte de, eu vou aprender surf e tal. Você pode aprender, mas eu acho que é muito importante na vida aprender os valores para você se desenvolver bem também no esporte que você quer aprender, né? Um dos grandes propósitos do DEDA não era só competir por competir e ganhar as competições, né? Mas senão que a sua vida pudesse também falar dele como pessoa, né? E que os valores e os bons princípios também pudessem marcar a vida das outras pessoas. E uma das coisas também que caracterizou muito o meu marido, o Deda, é que ele não, ele nessa área de competições do surf, tudo envolve muitas drogas às vezes, o consumir álcool, maconha, outros tipos de droga, mas ele não era assim. Ele nunca compartilhava com esse tipo de ambiente, né? Ele era diferente e ele queria marcar essa diferença, que não era necessário para ser uma pessoa legal consumir droga, consumir maconha, beber álcool sem limite. Não, que a gente que as pessoas podem ser uma pessoa legal fazendo um esporte sem ter que cair no mesmo ambiente que todos caem, né? Então, aqui são algumas das crianças, né? Das crianças que competem. O projeto que nós trabalhamos não se foca também só de ensinar, não se foca só de ensinar para as crianças e vivenciar como é que é aprender o surf. Também animamos eles competirem, para eles terem experiências, para eles saber como é estar numa competição, etc., né? E aprender também que tá bem ganhar, ou também está bem se você perder, etc.
o ideal, o que nós ensinamos, na verdade, é que se pode desfrutar do esporte, sem ter que passar por processos que, não sei, por exemplo, às vezes tem competição, então as crianças não ganham e fica aí a criança meia mal, triste, mas também tá bem, né? Também perder, a gente tem que saber perder e ganhar, então ensina todas essas coisas para crianças. E o projeto Não Tão Só se envolve com crianças assim, sino que também trabalha com pessoas, crianças e adultos com necessidades especiais, se fala. Pessoas que têm, não sei, problemas, às vezes... Isso, necessidades especiais. Isso, com pessoas com necessidades especiais. E aqui, o Márcio, que tem a lycra laranja, assim, fluorescente, bem, da cor bem forte, ele é uma das crianças que tem uma necessidade especial. Então, é bem legal isso. Aqui temos outra foto, já tem mais crianças. Aqui eu já faço parte do projeto. Não sei se vocês conseguem enxergar, que a foto igual é um pouco pequena, mas os que estamos de lycra verde somos os instrutores. E aqui atrás eu estou ali atrás. E eu também aprendi surf, comecei com bodyboard quando tinha mais ou menos 11 anos. E aí depois, quando tinha 13 anos mais ou menos, 12, 13 anos, chegaram os primeiros soft, os longboard de soft. E aí eu comecei a fazer longboard e eu gostei bastante. Então aí eu me envolvi ou seja, começou o meu envolvimento na área do surf, quando eu era adolescente. E ali fiquei entre longboard, depois mudei para pranchinha e assim. Aqui temos outra foto, e aí já tem mais crianças, como vocês podem ver. Tem alguns dos que são parte do clube, muitos deles são pais das crianças que estão ali participando, né? O que está ali, aqui no meio com a blusa branca com vermelho, é o Deda, o meu marido, porque ele é um instrutor, né? Então, ele, como falando com as crianças, compartilhando com elas, né? E isso é muito legal. Aqui também tem outras crianças e outros adolescentes. E aí tá meu marido também com a lycra verde, né? A lycra do instrutor, com o meu filho, o Matheus. Então, é bem massa no projeto que a gente se envolve, porque tenta envolver a família também. Então, e todos compartilhamos com ele, ensinamos eles. E também o meu filho está crescendo em um ambiente onde a gente está ensinando princípios, está ensinando valores, está ensinando as pessoas que não necessariamente você precisa estar envolvido em drogas para ser uma pessoa surfista legal. O Maxi, o que está aqui de lycra vermelha, aqui sozinho, pegando aí uma ondinha pequena, ele também vem de uma família bem pobre, né? E a ideia que nós queremos traspassar para ele, como falava anteriormente, um fator de risco também é famílias pobres, né? E como eu falei, tem essa mentalidade que às vezes a pessoa se resigna a viver desse jeito. É como pensar, essa vida me tocou, eu não vou sair nunca daqui, então tanto faz o que eu faça, ou as decisões que eu vou tomar. Então, nós queremos mostrar também isso para pessoas, que não porque você venha de uma família pobre, como vem o caso do Maxi, que além de ter uma necessidade especial, né, no braço dele, ele também vem de uma família que é pobre e que, além disso, também está envolvida com drogas. Então, a gente tenta sempre transpassar para ele que Deus criou ele com um propósito. Ele não foi criado porque sim, né? Que há um propósito na vida para ele bem melhor de onde ele vem, né? Obviamente não falamos assim dessa forma direta, mas
para ele começar a entender que a sua identidade e quem ele é não vem do vínculo com onde ele se envolve ou da família com que ele mora, senão que a identidade vem de Deus, né? E que ele também tem que procurar, se ele quiser, ele pode procurar ser alguém, não sei se falar melhor, mas que pode ser alguém que não precisa cair ou ficar fazendo as mesmas coisas que a sua família fez, né? E que ele pode ter uma vida melhor. Então, isso é algo bem legal também. Também aproveitamos, né, os tempos, porque aqui no Chile no Brasil tem ondas menores que aqui. E aqui, às vezes, tem ondas bem grandes e tem temporais, se fala, onde tem muita chuva, muito vento, temporais. Isso, temporais. Quando vem tempos ruins, assim, de chuva, muito vento, o mar está bem mexido e tudo, e a onda é gigante, porque aqui tem ondas bem grandes. Falando já teve ondas de 10 metros, 8 metros. Então, esse é o tempo que nós aproveitamos também para ensinar coisas técnicas e conversar e falar de coisas informativas com as crianças. Não somente do surf, sino é bem legal porque tem se aberto uma porta para eles chegarem perto da gente e perguntar muitas coisas. Às vezes não só tem que ver com coisas do surf, às vezes tem que ver com temas familiares, ou pais que têm preocupações pelos seus filhos, porque estão se envolvendo em um ambiente ruim. Então, é bem legal como a gente trabalha e no projeto que estamos, porque, de alguma maneira, Deus tem nos usado para abrir portas para eles sentirem a confiança de vir para a gente e falar das coisas que eles estão passando e nos poder aconselhar. Então, quero que vocês também entendam que isso é algo que vocês também podem executar, se fala, ou desenvolver lá no Brasil, no ambiente que vocês trabalham. Aqui também tem uma foto onde estamos com uma das crianças do clube. Aí estamos os instrutores de Lycra Verde e os alunos de Lycra Rosa. Como falei anteriormente, também não só tem se aberto a oportunidade de ensinar para outras crianças, sino também para pessoas que têm necessidades especiais. E tem sido bom porque não é só falar, ensinar do surf e conseguir ver a alegria deles, porque tem muitos deles que por primeira vez sempre quiseram ter a sensação de como era entrar no mar, subir uma prancha, pegar uma onda, e eles conseguiram. Então, esse foi uma bênção bem grande, conseguir ver a alegria e o rosto resplandecente deles, que por primeira vez pegaram uma onda, e para eles foi uma sensação incrível. Então, foi bem legal, e não tão só por isso, por dar a oportunidade como clube para as pessoas conseguirem vivenciar aquilo que eles sonhavam, sino também se abrir uma porta para a gente conseguir falar com eles, né? Porque às vezes essas pessoas que têm necessidades especiais são limitadas e às vezes se sentem com muito medo de fazer algo, de não sei, tem um sonho, tenho vontade de não sei, ir para uma praia, mas no poço, então ficam com muita coisa na cabeça. Então, é bem legal porque a gente pôde, através do projeto, a gente conseguiu abrir essa porta para eles poderem vivenciar isso e conseguir trocar ideia, falar de princípios, falar de valores. Então, foi bem massa. Aqui tem uma pessoa com necessidade especial, ali o Patrício, um dos fundadores do projeto. Aqui temos outra foto
numa praia. Fomos um dia para uma praia de Bucalemo, que é mais longe, como a 1 hora, 45 minutos daqui de Pichilemu. Foi bem legal também, porque também queremos que as crianças possam ter experiências em outras praias e ver como é a onda, estudar a onda e todas essas coisas. Aqui temos, eu diria que aqui está os 50% das pessoas do clube, dos 100%. E são mais pessoas. E aqui foi bem legal. Por ali atrás, o que está bem ali em cima aqui no meio, é o meu filho. O projeto é bem legal também, porque não só estamos pessoas envolvidas como aqui instrutor de surf, há de tudo. Temos enfermeiros, trabalhadores públicos. É bem legal, porque se você desenvolver uma ideia boa de um projeto, você pode envolver muitas pessoas que vão ser pessoas essenciais para conseguir caminhar e avançar o seu projeto, onde vão surgir também muitas ideias. Não sei como se fala lá, mas aqui no Chile falam que 2 cabeças pensam mais do que uma. Então, quanto mais cabeças tenha para pensar, é bom porque mais ideias tem. Então, é bem legal. E aqui a gente ganhou, como clube, postulamos para um projeto para conseguir finanças para comprar materiais para o surf, comprar prancha, comprar roupa, porque muitas das crianças que chegam não tem roupa, não tem prancha, mas têm a vontade de aprender. Então, se postulou um projeto na prefeitura e a gente ganhou esse projeto, e por causa desse projeto a gente conseguiu ter um dinheiro para poder comprar todos os acessórios, os lixos e as coisas, e que não tivéssemos como projeto limitações para poder ensinar as pessoas o surf. Uma das ideias que eu propus no meu modelo de prevenção era fazer não sei se lá se fala também stand. Um stand é um cantinho que você coloca e onde você pode entregar informação. Aqui no Chile se usa muito o stand. Então, por exemplo, não sei, às vezes em Santiago tem lugares onde pessoas estão procurando emprego, porque tem muitas pessoas desempregadas. Então, tipo, faz uma feira de várias dessas barraquinhas, pode-se falar, assim como se vê na foto, onde as pessoas podem, a pessoa pode entregar informação e a pessoa pode chegar para perto e perguntar por coisas. Então, uma das minhas ideias para esse modelo de prevenção era fazer essa barraquinha, porque, como eu já falei antes, o projeto se envolve em competições, a gente também faz competições, né, organiza competições aqui em Pichilemu para escolares. Então, essa era a minha ideia, pedir os permissos e colocar um stand para traspassar e entregar essa informação para as pessoas, que são, como falei antes, uma informação essencial, né? Porque hoje em dia a informação sobre a maconha é bem distorcionada. Então, essa é a ideia, uma das ideias, né? Então, era pôr uma dessas barraquinhas nos campeonatos, ou se tiver outro tipo de evento relacionado com o esporte, com o surf, colocar esse stand de informações para as pessoas chegarem perto e poder perguntar e a gente poder entregar a informação que precisa. Também, como falei no fatores de proteção, ter conversas, conversas recreativas e dinâmicas com as crianças, com os adolescentes, os jovens, colocando em prática os jogos,
onde se contenha, onde tenha informação essencial sobre o consumo dessa droga. Eu já mencionei um pouquinho antes isso de implementar, né, alguns jogos onde podamos interagir com as crianças e os jovens e assim transpassar informação e também tirar as dúvidas deles. Também outra parte é implementar o discipulado para crianças, adolescentes e jovens, né? Ensinar eles, discipular eles, guiar eles, ensinar valores, princípios, né? Como falei antes, não é só aprender um esporte, não é só aprender do surf, senão que eles possam entender que o mais importante na vida é ter valores, ter princípios, conhecer de Deus. Então, esse também é outra ideia que eu quero implementar no projeto. Tem essas oficinas informativas ou reuniões informativas para pais, né? Os pais são uma parte essencial na vida das crianças, porque eles são os encarregados de ensinar e guiar os seus filhos. Então, é por aí que a gente começa, né? É por aí que a gente tem que começar a entregar essa informação para eles, e eles, porque eles têm muita influência na vida das crianças. Então, por isso é importante ter esse tipo de reuniões onde a gente possa entregar essa informação, perdão. A gente no projeto também tem que ter essas reuniões. Então, não são só coisas informativas que envolvem o projeto ou as coisas que a gente faz, sino também onde a gente fala também dos comportamentos das crianças, como eles estão interagindo com outras crianças, se estão falando palavrão, todas essas coisas. Então, por isso é importante ter essas reuniões onde a gente possa entregar essa informação e não só de como as crianças e eles estão se comportando, sino do consumo da droga também. O outro era criar uma rede de apoio para as pessoas, onde tenha pessoas conhecedoras do tema, onde tenha pessoas capacitadas para ajudar as pessoas que estão sofrendo ou passando por esse conflito de consumo de drogas. Não tão só para o consumidor, mas também para um pai que pode estar lidando com seu filho que está consumindo droga. Então, a ideia é criar também uma rede de apoio para essas pessoas e que possam entender e ver que são pessoas de confiança, onde vai ter confidencialidade e que a ideia principal da rede de apoio é poder ajudar eles tanto para o consumidor, ou se não é consumidor e a outra pessoa da família, se é consumidor, ajudar eles a saírem desse ambiente e também conscientizar as pessoas do risco e do perigo que é consumir maconha. E aqui tem algumas metas a curto prazo, se fala? Sim, amiga. Isso. Já estou no, como se fala, já pensei tanto que agora estou me atrapalhando nas palavras. A curto prazo, então, é informar com uma base sólida sobre a droga e informar a maior quantidade possível das pessoas. Por isso é importante também ter esses stand ou barraquinha, não sei como vocês chamam isso, onde possamos entregar essa informação, né? E o mais importante de entregar essa informação é que possamos prevenir o consumo a tão temprana idade, ou seja, prevenir o consumo desde que são pequenos, né? Porque, como eu falei antes,
na minha pesquisa, tem pessoas de 11 anos que começaram, desde os 11 anos que começaram a fumar maconha. Então, essa é a ideia. É importante poder transpassar essa informação para prevenir justamente que as crianças comecem a consumir droga. Porque, como eu falei antes, quanto mais você mantém esse consumo no tempo, começa a ser um vício na sua vida e pode trazer problemas. Que as pessoas possam entender os fatores de risco e como esses fatores podem levar para a pessoa, ou a criança ou adolescente consumir maconha. Que também outra coisa importante é que, de entregar essa informação é que a pessoa que consumem droga possam identificar a problemática do consumo e possam mudar o hábito, né? Isso já para as pessoas que são consumidoras. Então, a ideia de entregar essa informação é que a pessoa possa recapacitar e entender que a problemática que está tendo não é boa, então que precisa mudar isso, tá? E que as pessoas também possam identificar as suas redes de apoio, quem são os apoios para eles, né? Que seria um fator de proteção, né? Sempre tem que ter um apoio, né? Porque, às vezes, para o consumidor, é muito difícil o consumidor sair sozinho daquele vício que a pessoa está. Então, sempre tem que ter um fator de apoio. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser a família, mas tem que ser alguém que tenha um princípio sólido e que entenda que aquilo que a pessoa está fazendo é tão mal. Não está bem. Então, a longo prazo, também a ideia do projeto é que as pessoas possam sair do projeto de SUF com uma boa base tanto em informação sobre a droga, mas também em valores e princípios essenciais da vida e bíblicos, né? Então, esse é das metas que eu tenho, que nós temos com meu marido a longo prazo, né? Porque eu falo que isso é importante também, porque no projeto que nós trabalhamos mais ou menos da idade dos 8 anos até os 18 anos. É a idade permitida dentro do projeto. Então, para nós é essencial entregar essa informação, porque o processo que eles estão em crescimento. Então, é a oportunidade que nós temos para ensinar eles e que eles possam sair do projeto com uma boa base, entendendo o que significa o consumo da maconha ou das drogas e também entender a importância dos valores e princípios que eles têm na vida e também ensinar biblicamente, né, discipular eles, mas é o importante para nós ensinar isso por causa do tempo de idade que tem, né, não sei como se fala, rango não é. Porque, como eu expliquei antes, nós aceitamos crianças desde os 8 anos até os 18, então é um processo de que eles ainda estão em crescimento, então, quanto mais nós entregamos... Faixa etária, amiga. Faixa etária, isso. A faixa etária, então, é importante porque está em um processo de crescimento, então, quanto mais entregamos, mais vai ficar na sua mente, mais eles vão ficar pensando e isso vai criar uma boa base para eles saírem depois e fazer as coisas certas, né? E entender aquilo que vai ser conveniente para a vida deles. Também que as pessoas, tanto adolescentes como jovens e adultos, possam ter uma sanidade nessa área se apresentarem alguma problemática por consumo dessa droga, né? Nós já tivemos uma criança uma adolescente, na verdade, que vinha com problemas de droga e a mãe já estava bem preocupada, já estava consumindo maconha. Então,
a ideia não é tão só ensinar e entregar informação para aqueles que ainda não são consumidores, sino também poder ajudar aqueles que são consumidores, que já vêm com essa problemática, e para que eles possam sair desse vício, nesse vício que eles estão. Que possam entender a importância de manter uma integridade física estável e saudável. Porque também para qualquer coisa da vida que você quiser empreender, que você quiser fazer, você precisa estar estável e saudável, né? Então, não é só por causa de que simplesmente, não consuma maconha, mas porque a gente já percebeu, e na informação que eu já traspassei, que provoca alterações na nossa vida. E que, se eu manter com o tempo, também pode provocar outros tipos de problemáticas. Então, a importância de poder ter uma integridade física estável e saudável. Que a aprendizagem durante esse tempo possa ser compartilhada e traspassada a outros. Então, nós não é simplesmente que queremos entregar essa informação para eles, mas também queremos que ele, saindo com uma boa base, eles possam entregar isso que têm aprendido para outras pessoas. É uma das coisas que nós queremos muito também, entregar uma boa base, mas que eles possam entregar isso para outros. E quanto mais as pessoas saibam a informação correta sobre a maconha, mais vai se prevenir de outras pessoas consumirem. E eu coloquei essa foto da porta aqui, porque para mim isso o que não sei se representa, mas é uma foto, pode ser assim, representativa da maconha, porque como eu falei anteriormente, a maconha é a porta de entrada para qualquer outro tipo de droga. Então, se você... Aí tem pessoas que, como eu já falei na minha família, consumiram a maconha e por aí começaram depois com outra coisa, né? Porque cria... tem essa... Como se pode se falar? Tu sente essa dopamina, se fala? Então... Sim. Então, às vezes as pessoas procuram mais dopamina, tem mais essa sensação, né, de sair da realidade, porque para ele se sente bem. Então, para mim, o que eu vi, e através das experiências que eu vivi na minha família e que tenho visto em outras pessoas, é uma porta de entrada, que às vezes pode levar para um caminho onde você vai cair num buraco e depois talvez vai ser muito difícil sair daí. Então, por isso eu coloquei essa porta. Então, a ideia é prevenir, né, que as pessoas consumam, porque pode abrir essa porta que não sabe para onde vai lhe levar. Então, a gente tem que tomar e traspassar toda essa informação para as pessoas e prevenir, né? Prevenir o consumo que pode ocasionar um problema bem grande na vida das pessoas e das famílias. Então, é isso aí. Perdão que eu passei um pouquinho do tempo. Achei que ia ser um pouquinho mais curto a minha apresentação, mas é isso aí. E eu queria finalizar com um versículo bíblico também. Só rapidinho aqui. Ai, não tá abrindo. O que está em 1 de Coríntios 10, 23. Aqui. Que não só é usado assim biblicamente, mas as pessoas também que não são cristãs, que talvez não são conhecedoras de Deus, também usam esse versículo para a vida cotidiana. E alguns dizem assim:
podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil, tá? Então, temos liberdade para fazer o que a gente quer, né? Mas não tudo aquilo que você acha que é bom, é bom. Nesse caso, com a maconha, muitos acham que não ocasiona nada, que é natural, que não faz nada, mas realmente não é tão assim. Então, isso, e o que falei antes, não vale a pena arriscar. Você não sabe o que vai acontecer depois de consumir, ou das pessoas consumirem, então não vale a pena arriscar. Então, isso. Muito Valeu, obrigado, Magda. Parabéns Valeu, aí. Magda. Sim, show de bola, show de bola. Perdão se Pode eu falar, fui cara. meio atrapalhada com as palavras, mas não é igual. Não, perfeito português. Tá vendo aí? Eu falei Obrigada. para ela, Carlos. Eu falei para ela, você fala um português nítido, claro, perfeito, conjuga os verbos. E ela estava com medo, mas Exato. aí tá aí a comprovação do excelente português que ela tem. Obrigada. E adorei aí o projeto de surf, muito motivador para a gente aqui também de pensar em coisas que possam mudar a vida de outras pessoas, né? Esse tem que ser o propósito da gente como cristão, como pessoa, né? Ou seja, se a gente vê pessoas com dificuldades, a gente tem que ajudar elas, né? Uhum. E o projeto de vocês aí foi muito legal ver acontecendo, vendo as etapas que você mencionou. Isso é inspirador para a gente. Eu não sei se eu já falei isso com Wagner, mas sempre quando teve esses momentos de estar o grupo de missionários assim, eu gosto muito de escutar e sinto um carinho muito grande por vocês, pela dedicação que vocês têm, pela doação da vida, né? Vocês doam o tempo de vocês, a vida, para a obra, né? Para o reino de Deus. Isso é muito legal. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe vocês. Que bom. A ideia é isso, que vocês possam captar ou pegar essas ideias também e vocês levarem na prática lá também. Muito bom. Excelente, Então, Magda. Excelente. Que É isso aí, bom. Carlos. Essa é a apresentação de hoje. Um projeto de prevenção contra a maconha, diversificado, dinâmico. Para a gente, essa apresentação que a Magda fez, assim como todas as demais apresentações que já foi feita, tanto de Carlos como a de amanhã também, que vai apresentar a nossa Débora Navarrete. São apresentações excelentes, são pessoas que entenderam o propósito, né, da forma dinâmica que o vício traz as problemáticas e também como a gente precisa ser dinâmico na resposta. Então, aí a gente teve hoje uma apresentação maravilhosa do projeto da Magda, uma apresentação que já está sendo colocada em prática, né? Não é só teoria, é algo que tanto ela como o nosso amigo Deda vivem na prática e a gente agradece ao Senhor pela vida deles, porque eles vão em lugares onde eu e a minha esposa, ou você, ou os demais companheiros aqui não pode ir, né? Eu não sou surfista profissional, gosto do surf, mas eles têm uma influência nesse meio. Então, muito obrigado, muchas gracias, Magda, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu dedicación, por haber hablado 2 horas ahí a puro portugués. Yo sé el desafío que es para ti también, así que muchísimas gracias. Como escuela estamos muy agradecidos y nada, chicos, eso ha sido la presentación de hoy. No sé si alguien tiene preguntas. O Carlos, ¿alguien tiene preguntas ahí? ¿Quer fazer algum comentário?
Não, não. Eu acho que podemos encerrar por aqui. Tá joia, então. Pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês, boa noite. Deus abençoe. E ao pessoal aí que vai ver essa gravação nos dias posteriores, comenta aí no vídeo, no YouTube, e a gente vai estar atento para estar comentando também ou entre em contato conosco através da comunicação com o Carlos, tá joia? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Buena, Magda, seca. Un placer. ¿Qué vea? Seca, con el portugués. Gracias. Excelente, amiga. Un placer poder compartir con ustedes. Tchau, Nos chiquillos. vemos. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.